Da tribuna da Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva assinalou como Lula parece não compreender as mudanças do país e do mundo e continua repetindo o mesmo discurso que utilizava no século passado. O deputado explicou que uma das principais condições para o sucesso desse tipo de discurso baseado em mentiras não existe mais, pois as redes sociais permitiram à população ter acesso direto às informações. O deputado exemplificou: "Eu acho que o desgoverno Lula e seus aliados estão na época de 1990, quando estavam disputando a presidência da República com Fernando Collor de Mello, ou em 98 com Fernando Henrique Cardoso, quando a população não tinha informações. Falar que a inflação está baixa. O povo que está em casa nos assistindo sabe que é mentira." Cabo Gilberto Silva mencionou ainda o fracasso no combate à dengue, a fuga de prisioneiros de presídio dito de segurança máxima, o aumento da violência, o achaque aos trabalhadores, o aumento de impostos. O deputado disse: "Eu fico ainda pensando se os senhores estão achando que estão disputando as eleições presidenciais de 1990 contra o Fernando Collor, quando não havia informações e os senhores mentiam e enganavam a população. Porque o Lula ainda está com o mesmo discurso. Ele começa a chorar de frente à tela e diz: 'População brasileira, nós iremos acabar com a fome. O povo vai comer, jantar, almoçar e tomar café.' É o mesmo discurso, é a mesma conversinha de sempre. Ou estou falando alguma besteira aqui? Ele fala quase chorando para tentar enganar o povo. Eu vou repetir que estamos no século XXI, diz condenado Lula, e no ano 2024. O senhor não vai conseguir mais enganar o povo. O povo hoje tem acesso às redes sociais, tem acesso à informação. Não adianta o senhor ter a sua manipuladora oficial da República, que é a senhora Rede Globo, que mente descaradamente para tentar manipular a opinião pública, que não vai conseguir." Cabo Gilberto Silva deu o exemplo das declarações do governo Lula sobre a Venezuela. Vejam só, o descondenado Lula está preocupado com as eleições da Venezuela. Quem é Lula? Colocou o tapete vermelho aqui, no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, para receber o ditador, o narcotraficante Nicolás Maduro, sanguinário, que está exterminando a oposição. Agora, ele diz que está preocupado porque Nicolás Maduro está avançando contra a oposição. Lá não existe oposição porque lá é uma ditadura, Lula. Agora você vem dizer que está preocupado? O deputado concluiu: "Não adianta tentar manipular a opinião pública. Não estamos na década de 1990, em que Lula enganava o povo através da sua máquina de fazer mentiras. Hoje, estamos com acesso à informação em pleno século XXI, ano de 2024. A inflação está alta, a violência está explodindo, a saúde está um caos, da educação foram cortados recursos, a infraestrutura não existe, o PAC é uma mentira, essas promessas são mentiras. Então, Lula, peça sua saída, que é o melhor que o senhor faz." Nos últimos anos, até mesmo a liberdade de culto foi restringida no Brasil, assim como as liberdades de ir e vir, de trabalhar e as liberdades de expressão e de imprensa. Cidadãos que expressem suas opiniões ou manifestem apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro são alvo de intensa perseguição, podendo ser alvos de prisões, buscas e apreensões, censura e até mesmo confisco. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus adversários políticos ou concorrentes são aceitas como provas, sem questionamento, e servem como pretexto para devassas em pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. O resultado das devassas é compartilhado com a velha imprensa, que então expõe os seus concorrentes
limites, apresentando atos banais como se fossem crimes em matérias que servem como base para novos atos contra a concorrência. Em uma decisão monocrática em um inquérito administrativo, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores para impedir suas atividades, com o respaldo e aplauso dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A Folha Política tem toda a renda de 21 meses de seu trabalho confiscada. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhores parlamentares, acompanhando as discussões e, obviamente, as narrativas do governo, cotidianamente, 1 ano e 3 meses de desgoverno, rapaz, eu acho que o desgoverno Lula e seus aliados estão na época de 1990, quando estavam disputando a presidência da República com Fernando Collor de Mello. Só pode, senhores parlamentares. Ou em 98 com Fernando Henrique Cardoso, quando a população não tinha informações. Falar de inflação que está abaixo, e o povo está em casa nos assistindo, sabe que é mentira. Sabe que é mentira, senhores parlamentares. O presidente está apanhando de uma doença conhecida há décadas da população brasileira. O presidente, junto com a ministra da Saúde, irresponsável e totalmente despreparada para o cargo, senhor presidente. Está batendo cabeça a ministra da Saúde, e quem está pagando caro, e muito caro, é o povo brasileiro, inclusive com a própria vida. Mais de 2 milhões de casos de dengue, a maior da história desse país. E não chegou vacina, onde uma doença já é conhecida. Imagine se ele tivesse pego uma pandemia de uma doença desconhecida. Imaginem só. A violência no Brasil não para de aumentar. Está explodindo. É em todos os cantos do nosso país. A violência explode como nunca. O governo bate cabeça. O ministro do STF, que agora é ministro da Justiça, que saiu ministro da Justiça, que agora virou ministro do STF. Pela primeira vez na história do país, tivemos fuga. Vou falar baixinho para ver se os senhores escutam. Tivemos fuga em presídios federais, Pinato. Isso é uma vergonha. Aí foi uma escalada de fugas pelo Brasil. Por quê? Porque o desgoverno Lula passa a mão na cabeça de criminosos. Quem foi que falou isso? Ele mesmo, quando defendeu criminosos assaltantes de celular para tomar uma cervejinha no final de semana. Um caos na segurança pública do desgoverno Lula. No início da semana, o movimento dos motoristas de aplicativo percorreram todas as cidades, grandes cidades do nosso país, mostrando que são contra esse projeto que vai regulamentar os motoristas de transporte através de aplicativos. Aí eu peço mais uma vez aos líderes partidários que pressionem o desgoverno Lula para tirar a urgência constitucional desse projeto, para que possamos debatê-lo em todas as comissões. Isso é o mínimo que o desgoverno Lula tem a obrigação de fazer com esses trabalhadores, porque da forma que está, o senhor que está em casa nos assistindo, perderemos milhões de empregos, diretos e indiretos, com os motoristas de aplicativo, porque esse projeto só beneficia 2 pessoas, só 2. O sindicato, se eu estiver errado, os senhores me corrijam, viu? PTzada.
o sindicato e o desgoverno Lula, através do desastroso ministro da Fazenda, Fernando Tachadi. Fernando Tachadi está de brincadeira não, meu amigo. Ele taxa tudo. E para provar o que estamos falando, senhores parlamentares, o desgoverno Lula ataca as gigantes, Antônio Bandeira, as empresas gigantes do nosso país. Está o Carrefour fechando portas, Americanas fechando portas, Rede Dia, Marisa e Casas Bahia. Por que eles estão fechando? Porque o desgoverno só quer taxar o povo. Estão investindo fora do nosso país, porque aqui não está sendo mais viável. O empresário quer o quê? O empresário quer lucro. E no Brasil, o que é que está dando lucro? É só ser parceiro do governo, para encher os cofres públicos de dinheiro do suado contribuinte brasileiro. E a prova, mais uma vez, que falamos aqui, senhores parlamentares, é o rombo das contas públicas do mês de fevereiro. Já bateu recorde em janeiro, está batendo recorde em fevereiro. Como esse governo vai para frente? Eu fico ainda pensando, e eu volto ao início do discurso, os senhores estão achando que estão disputando as eleições presidenciais de 1990 contra Fernando Collor, que não tem informações, que os senhores mentiam, enganavam a população, porque Lula ainda está com o mesmo discurso. Ele começa a chorar de frente à tela e diz: população brasileira, nós iremos acabar com a fome, o povo vai comer, jantar, almoçar e tomar café. A mesma discurso, a mesma conversinha de sempre. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Ele fala quase chorando para tentar enganar o povo. Mas vou repetir, estamos no século XXI, descondenado Lula, no ano 2024, e o senhor não vai conseguir mais enganar o povo. O povo hoje tem acesso às redes sociais, tem acesso à informação. Não adianta o senhor estar com a sua manipuladora oficial da República, que é a senhora Rede Globo, que mente descaradamente para tentar manipular a opinião pública, que não vai conseguir. E para finalizar, senhor presidente, falamos agora da política externa. Vejam só, o descondenado Lula está preocupado com as eleições da Venezuela. Quem é Lula? Colocou o tapete vermelho aqui do Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, para receber o ditador narcotraficante Nicolás Maduro, sanguinário, assassino, que está exterminando a oposição. Aí agora ele diz que está preocupado porque Nicolás Maduro está avançando contra a oposição e lá não tem oposição, porque lá é uma ditadura, Lula. E agora que você vem dizer que está preocupado? E, senhor presidente, demais parlamentares, precisamos pressionar o governo, utilizar a força do Congresso Nacional. É impressionante o que a população nos cobra. E esse poder aqui é o mais acessível à população brasileira, porque o povo bate no nosso ombro, fala conosco aqui nos corredores, fala conosco nos aeroportos, fala conosco nas nossas residências, fala conosco nas nossas bases eleitorais. Eu pergunto, eles têm acesso ao ministro do STF? Não tem. Eles têm acesso ao presidente Lula? Não tem, até porque ninguém quer ver Lula. Foi lá no Pará, vocês viram, não tem ninguém para receber ele. Onde ele vai para o Brasil, não tem ninguém para receber o descondenado, porque sabe que é uma vergonha para a nação brasileira ter o descondenado à frente da nação. Então esse poder aqui é o mais acessível, a população nos cobra todos os dias. E mais uma vez eu insisto, para finalizar de fato, senhor presidente, não adianta tentar manipular a opinião pública. Não estamos na década de 1990, Marcel, que Lula enganava o povo, que Lula enganava através da sua máquina de fazer mentiras. Hoje estamos com acesso à informação, em pleno século XXI, ano de 2024. A inflação está alta, a violência está explodindo, a saúde está um caos, a educação foi cortada a recursos, a infraestrutura não existe, o PAC é mentira, essas promessas são mentiras. Então Lula, peça para sair que é melhor que o senhor faz.